Sou a verdade, a repórter das Escrituras. Informo que por os punhados de privilégios a tua igreja tem traído e negado o soberano, e você cristão sabe que é verdade o que estou afirmando, você poderá negar e está em teu direito, mas, se você olhar com honestidade a vida da igreja, e se você for honesto, você notará que tua igreja se prostituiu com o gigolô da idolatria. Não há como negar, as igrejas se vestem e falam como prostitutas. Babilônia, aquela grande igreja, foi quem seduziu todas as outras igrejas a beber do vinho da sua fornicação e a se prostituírem. A idolatria institucionalizada nas igrejas evangélicas. Meu objetivo nestas linhas é condenar a idolatria que foi institucionalizada em todas as igrejas evangélicas. Não me interessa se ficarão satisfeitas ou não. Meu objetivo é condenar mesmo. 1 Coríntios 10, versículo 14 e 15. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. As igrejas pentecostais, as que guardam o sábado, bem como as protestantes, acusam a Igreja Católica de ser idólatra, por a mesma adorar a cruz. E estas igrejas acusatórias estão adorando também a cruz ou não? Primeiro vamos identificar como é realizado a adoração à cruz. A cruz tem que estar exposta em cima do púlpito da igreja. Se não estiver exposta no púlpito, é impossível praticar a adoração à cruz. 2. Os louvores são feitos diante da cruz, e tenho observado nas igrejas esta ação normalizada, pensando eles que estão louvando ao Criador. 3. Fazem suas orações em pé ou de joelhos diante da cruz, e tenho observado nas igrejas esta ação normalizada, pensando que estão ajoelhados diante do Criador. 4. Louvar, fazer orações e ajoelhar-se diante da cruz, estão sim adorando a cruz, que neguem ou não. O problema maior é que essas igrejas alegam não adorar a cruz. Estão adorando a cruz e os pastores são os únicos responsáveis e culpados. Foi desta forma que a adoração entrou na Igreja Católica. Eles começaram a usar apenas como uma representação ou adorno. Da mesma forma, as igrejas já citadas estão seguindo o mesmo exemplo de idolatria. A cruz na roupa também está errada e a mesma não é símbolo de salvação. A palavra que estava na cruz é o próprio Cristo e não a cruz em sua existência. Ou seja, a cruz é símbolo de morte e jamais de salvação, e quem afirmar que a cruz é símbolo de salvação não conhece as Escrituras. Em outras palavras, a igreja está mentindo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é Cristo e a cruz é um mecanismo usado para matá-lo. Ou seja, a cruz em si é apenas maldição e morte, e a bênção é quem foi pregado nela, e isto não faz da cruz uma bênção ou símbolo de salvação. 1 Coríntios 1, versículo 18. A própria Igreja Adventista e as evangélicas ensina que a introdução, cultuação, veneração e ostentação da cruz no púlpito foi introduzida pela Igreja Católica em sua apostasia. Neste caso, ao introduzir a cruz no púlpito destas igrejas, também é uma demonstração de apostasia por parte delas. Por que no catolicismo seria a apostasia e nestas igrejas não seria? Neste caso são dois pesos e duas medidas, o que a Bíblia classifica de balança da impiedade. Inclinar-se ou ajoelhar-se em frente da cruz é adoração a ela. Louvar em frente da cruz é adoração da cruz. Ajoelhar-se em frente da cruz é adoração da cruz. Neste caso, que moral espiritual têm estas igrejas de condenar os católicos? Como tenho observado por décadas, estas igrejas estão afirmando que os católicos são idolatras por adorar a cruz, se os próprios acusadores a estão adorando. Eu já fiz vídeos e fotos nestas igrejas adorando a cruz, e na internet está recheadas de imagens dos crentes adorando a cruz e outros objetos supostamente santos. No quesito de fazer a cruz e colocar no púlpito, existe realmente pecado de idolatria? Além de proibir a adoração a estas abominações, Deus proibiu fazer imagens semelhantes. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Se você quiser ser expulso de tua igreja sem cometer nenhum pecado, é só pregar contra os pecados na tua igreja, principalmente contra a idolatria que tomou posse da adoração nas igrejas. As pessoas sinceras que denunciam os pecados na igreja são classificadas como inimigos da igreja e de Deus. Deus não ordenou que o pecado do mundo fosse condenado,
Deus ordenou que o pecado fosse condenado dentro da igreja. Igrejas essas que afirma ser a esposa dele, e a igreja que fica odiando quem condena seus pecados é sinal de que esta igreja não é a esposa de Cristo. A igreja que reconhece que está em pecado em vez de tentar justificá-los e muda sua atitude, esta é a verdadeira esposa de Cristo. A verdadeira igreja de Deus nunca teve uma administração que ignora a idolatria. Isaías 58, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Por uns punhados de privilégios a igreja tem traído e negado o soberano, e o irmão sabe que é verdade o que estou afirmando. Poderá negar e está em teu direito, é só olhar a vida da igreja, não estou referindo-me a indivíduo. Segundo Crônicas 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esta é a única condição de uma igreja para ser a esposa de Cristo, é não se desviar dos princípios bíblicos, não se contaminar com idolatria ou quaisquer outro pecado. Não é uma placa que está pendurada na parede ou doutrinas e muito menos um nome registrado em cartório que a classifica como sendo a Igreja de Deus. Ezequiel 14, versículo 11. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. É por esta e outras tentativas de tentarem justificarem e protegerem os pecados dentro das igrejas, que cada dia as igrejas estão se afundando em corrupção, devaneios e tornando-se igrejas frias, calculistas e perseguidoras em vez de ser perseguida. É só observarem com honestidade. Porque é pecado e rebeldia mostrar os erros doutrinários, adoração e de costumes nas igrejas? O problema é que as igrejas olharam tanto para a idolatria na Igreja Católica que esqueceram ou fingem esquecer que tem também o mesmo pecado enraizado em suas adorações. O pior de tudo é que no lugar dos pastores e da liderança parar, observar e analisar se estão realmente conduzindo a igreja de forma correta, se estão conduzindo as igrejas na verdadeira adoração. Os pastores e as igrejas têm a mesma atitude de Jezabel, perseguem, destroem moralmente e levam as pessoas à morte espiritual. Estas igrejas estão afastando Deus do centro da adoração com suas cruzes nos púlpitos, e ainda batem no peito. Nós somos a igreja de Deus e a católica está perdida. Será mesmo? Não acreditem em hipótese alguma nesses pastores que fazer sermões tentando provar que a igreja dele é a igreja de Deus. Observem as atitudes desses pastores e a forma de culto das igrejas. Desta forma você não será enganado em hipótese alguma com os falsos discursos de certos pastores ou igrejas. É perca de tempo esses sermões tentando provar que determinada igreja é a igreja de Deus. É afirmação escriturística. A verdadeira igreja de Deus é identificada pelos frutos produzidos e jamais por sermões ou doutrinas. Jeremias 7, versículos 2 a 4. Põe-te à porta da casa do Eterno, e proclama ali esta palavra, e dize, ouvi a palavra do Eterno, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Eterno. Assim diz o Criador dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Eterno, templo do Eterno, templo do Eterno é este. Mateus 12, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto, mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Infelizmente esta é a verdade e não tem como ser provado o contrário, embora seja negada por essas igrejas adoradoras da cruz, e o pior, já estão adorando a cruz mariana que é outra invenção do catolicismo. O que é a cruz mariana? É a cruz com um pano vermelho em formato de M, que é o simbolismo a uma suposta adoração a Jesus e a Mãe de Deus. E as igrejas estão adorando esta cruz e ao mesmo tempo estão adorando a Mãe de Deus. Santa idolatria, rogai por vossa salvação. Ironia de minha parte sobre essas igrejas idolatras. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal Verdade, Suplemento para a Vida, e continue recebendo vídeos curtos com mensagens bíblicas que fortalecem sua fé e compreensão da palavra.
Compartilhe para ajudar no engajamento do canal. Gratidão pelo seu apoio. Seu amigo e irmão Eurias.